Vamos ler juntos? A gente pode ler a uma só voz esse texto, não é? 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 21. Só aproveitando que citei o pastor Sávio, ele está saindo de férias hoje, certo? Então ele tem aí um mês de férias para aproveitar, e eu espero que Deus abençoe muito as férias dele, que ele volte inteiro aí para continuar conduzindo a igreja, não é? Como pastor dessa igreja que ele é. Vamos ler juntos, irmãos, a uma só voz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por Tua graça, essa graça maravilhosa que nós podemos proclamar. O Senhor deu o Seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz, para nos salvar. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão pela Tua palavra, que nos mostra isso, nos revela isso e nos faz andar com alegria, altaneiramente, no mundo caído, no mundo perdido, que jaz em trevas. Nós vimos a luz. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nos dirige, Pai, nessa pequena palavra que temos para entregar hoje, mas grande em sua profundidade, em sua eficácia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Vai ser pequeno, eu acho que na minha cabeça tudo aqui é ponto pacífico em termos do que apresentar para os irmãos. Então a expectativa é que eu fale pouquinho. Que bom, não é? Além de terminar hoje a minha série, ainda falo pouquinho, não é? Mas espero que Deus assim nos conduza nesse pouco, e que seja realmente sempre como Cristo foi, né? Ninguém foi mais simples do que Jesus. Todo mundo ouvia Jesus e entendia, né? Pessoas que não sabiam ler nem escrever, e doutores da lei, né? Alguns Jesus Cristo fazia questão de confundir mesmo, mas Jesus Cristo contava histórias e falava de forma que todo mundo pudesse compreender o que ele estava dizendo. E ao mesmo tempo que ele era extremamente simples, ele era extremamente profundo. Ninguém foi tão profundo quanto ele, nunca será. O melhor pregador de todos os tempos, né? Spurgeon, conhecido assim, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Mas por quê? Porque o rei é Jesus. Jesus pregou e transformou vidas, e o que é maravilhoso em Jesus Cristo é que Ele é santo, 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 e pecadores se aproximaram dEle. Prostitutas, ladrões. Se eu estivesse naquela época, eu me aproximaria dEle também, porque que pessoa maravilhosa Jesus Cristo é, não é verdade? Já pensou, você olhar para Ele e ver nele a resposta para as suas questões, ver nele amor para receber? Em Lucas, no capítulo 6, uma mulher que era prostituta entra na casa de um fariseu.
fariseu era conhecido por sua rigidez ética, aquela santidade para consumo, não é, que ele tinha lá, orando em alta voz na rua. Nunca uma prostituta entraria naquela casa, mas Jesus estava naquela casa, e por Jesus estar naquela casa, aquela mulher nem fez cerimônia, entrou lá. Isso quer dizer que a doçura de Cristo era irresistível. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo tinha esse perfume atraente, não é? Ele era perfume de morte para todos aqueles que eram religiosos, pessoas que impunham aos outros aquilo que Deus nunca impôs, pessoas que queriam que se obedecesse aquilo que eles entendiam ser verdade e não a palavra. Queriam e diziam assim: olha, vocês têm que fazer aquilo que a gente está dizendo, vocês têm que contar os passos aos sábados, vocês têm que lavar as mãos para não trazer impureza e tornar vocês cerimonialmente impuros, vocês têm que fazer isso e aquilo outro. Vocês não fazem jejum, vocês são muito fracos para seguir a Deus, vocês têm que obedecer à lei, ainda que creiam em Jesus Cristo, e assim por diante. Jesus Cristo era inconfundível, irresistível, infalível. Jesus era Deus, Ele é Deus, e mesmo aqui na terra, Ele manifestava o perfume maravilhoso da sua vida, que trazia vida a pessoas que talvez, pensando aqui na nossa realidade hoje, talvez algumas pessoas se afastassem um pouquinho, na igreja evangélica mesmo, na igreja que diz crer em Jesus Cristo, se afastasse só um pouquinho, para não ficar muito perto desse tipo de gente, mulheres segurando seus maridos aí, apertando, dizendo assim: cuidado aí, viu, que essa mulher aí é um perigo, não é? Pessoas apertando suas carteiras, sabendo que tem um marginal, um criminoso perto, não é? Dá medo. Essas pessoas não tinham cerimônia perto de Jesus Cristo, e é sobre isso que esse texto está falando. Ele começa, versículo 18, por favor, irmãos. Ora, tudo provém de Deus. Tudo o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Aí marca essa palavra, reconciliou, reconciliação. Ele vai repetir, porque essa palavra é importante nesse momento. Todas as vezes que alguma palavra na sua leitura diária em casa, você vê aquela palavra se repetindo, ela faz parte da ênfase daquilo que o escritor estava querendo trazer quando escreveu aquilo. Então, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 21, ele vai fechar essa ideia dizendo assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi esse que não conheceu o pecado? Exatamente, Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é que por causa de Cristo, da sua obra na cruz do Calvário,
nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos trazidos de volta. Como foi que Deus fez isso? Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim. E quando Ele enviou Jesus Cristo recebeu na cruz do Calvário, imputado a Ele, o meu pecado, o nosso pecado, foi imputado a Cristo. Jesus Cristo foi feito oferta pelo nosso pecado. Como se fazia isso no Antigo Testamento? Um sacerdote colocava as mãos sobre um animal e confessava os seus pecados. Aquele animal, depois de colocar a mão sobre a cabeça dele, ele era sacrificado, o seu sangue derramado, e com aquele sangue se tinha a expiação do pecado, mas não por causa daquele sangue, porque o sangue de animais não é capaz de purificar o pecado de ninguém, mas porque aquele sangue apontava para o futuro, para o Messias, para Jesus, que se faria Ele mesmo, Ele pessoalmente, oferta, não mais um cordeiro, não mais um animal irracional, mas o Deus Todo-Poderoso que encarnou, se fez oferta pelo pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos dizer isso mais uma vez? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Purificação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez oferta pelos nossos pecados, para que nele, em Cristo, por causa da obra dele na cruz, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o meu pecado foi imputado a Cristo. E Cristo, que é justo, a justiça dele foi imputada a mim. Olha que troca desvantajosa para Jesus. Eu recebi dele a justiça que não era minha, era dele. E ele recebeu de mim o pecado que não era dele, era meu. Ele foi feito pecado em meu lugar. Essa é a reconciliação. Por causa da morte dele, que recebeu o salário do nosso pecado, nós fomos reconciliados com Deus, reconciliados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória a Deus, porque eu posso dizer, eu sou justo, mas essa justiça não é minha. A maior guerra do meu coração é aceitar isso diariamente, essa justiça que me faz adorá-lo. Quando o pecado é praticado por mim, quando eu cometo algum pecado, a primeira coisa que vem ao meu coração é tristeza pelo pecado, por causa do Espírito de Deus que habita em mim, mas o Sapricó aproveita essa oportunidade para tentar me afastar daquele com quem eu fui reconciliado, me afastar de Deus. Jesus morreu para que eu pudesse me aproximar com ousadia. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, né? Cheguemo-nos com ousadia, a gente canta, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário, para nós. Esse novo e vivo caminho não depende da minha fidelidade, depende apenas da fidelidade daquele que não muda, o Senhor, que é fiel a nós. Esse novo e vivo caminho depende da justiça que não é minha. Eu
trilho esse novo e vivo caminho por causa de Jesus. Então eu posso simplesmente confessar os meus pecados na certeza de fé de que Ele é fiel, Ele é justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Purificação. Nós fomos feitos justiça de Deus. Aí o Sapricó vai dizer assim: você não tem condições, desse jeito, você vai buscar a Deus, Ele vai tentar aguçar o seu senso limitado de justiça, Ele vai querer que você demonstre alguma coisa para Deus, para agradar a Deus, mas não existe nada em nós que agrade a Deus, nada. O único que agradou a Deus já agradou, Jesus. Ele agradou com o seu sangue, Ele agradou com a sua justiça, Ele agradou com a sua fidelidade. Hoje é o sangue do Cordeiro que está sobre mim, e eu posso me aproximar sempre, sempre, porque eu sei que eu sou recebido, não por minha causa, mas por causa de Jesus. Amém? É interessante, né? Assim, está um silêncio, só o som da chuva, e a tendência nossa é falar mais baixinho, naturalmente, né? Aí eu falo assim, amém, os irmãos fazem, amém. É um amém bem espiritual, continuem assim, tá certo? Quando os ar-condicionados voltarem, que estiverem, aí os irmãos, amém, tá certo? Que a gente gosta disso, é muito bom. E aí agora que imputada a nós a justiça de Cristo, nós podemos nos aproximar do Senhor, e mais, nós recebemos dele um ministério, que é o ministério de Cristo. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 19, Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, ou vinde após mim, quer dizer, e eu vos farei pescadores de homens. Ele nos fez isso, pescadores de homens, porque Ele era um pescador de homens. Ele nos fez reconciliadores, porque Ele é reconciliador. Ele fez isso na cruz do Calvário. Olha que bênção, que maravilha! Na cruz do Calvário, nós recebemos de Cristo a missão dele. Ele nos fez pescadores de homens. Pescando homens, eu estou reconciliando, eu estou chamando outros para se reconciliarem com Deus. E esse chamado é um chamado tão interessante, porque parece à pessoa que recebe esse chamado que ela responde de si própria. Em nome de Cristo eu vos insisto, eu declaro, eu chamo vocês, reconciliai-vos já com Deus, reconciliai-vos com Deus. O que acontece é que o Espírito de Deus adentra numa vida que está morta em delitos e pecados, ressuscita, e a pessoa que foi ressuscitada responde positivamente a esse chamado. Reconciliai-vos já com Deus, porque tudo que era necessário para que houvesse essa reconciliação já foi feito. Jesus morreu na cruz, Jesus derramou o seu sangue. Hoje eu posso com ousadia buscá-lo, ainda que o Sapricó diga o contrário, você não tem condições, eu digo, eu não tenho realmente, mas Jesus já fez tudo por mim, e eu posso me aproximar com ousadia do trono da graça e alcançar misericórdia. Aleluia! Mas tem outra palavra, e com essa palavra eu termino. É a palavra que nos declara embaixadores da parte de Deus, enviados. Um embaixador é um representante legal
né? Alguém que representa a sua nação em um lugar estranho, estrangeiro, em outro país, em outra nação. Nós somos forasteiros, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor. Reconciliai-vos já com Deus, reconciliai-vos, é a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Porque tem duas letras guerreando na minha mente: a letra da minha infância batista e a letra presbiteriana agora, né? Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Atende quem recebeu o Espírito de Deus para habitar nele, né? Em nós. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Aleluia. Essa coisa da habitação é tão linda, porque desde o Antigo Testamento ela já acontece. Eu imagino que não tem como não, porque no Salmo 84, Davi falando, aquele salmo que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? Ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mas olha, só tinha um altar, só tinha um tabernáculo, só tinha um lugar de onde partia a adoração do Senhor. E Davi fala: eu encontrei teus altares. Isso deve ser profético. Isso deve ser uma visão do povo de Deus, altares do Senhor, de cada um de nós, pessoalmente parte a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nenhum de nós está excluído disso, se o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos representantes que levam dentro de si o representado. Que maravilha, que bênção! Mas como tem sido isso para o mundo? O que o mundo tem enxergado em nós? Que tipo de representação é essa? Eu imagino que hoje, boa parte da revolta do movimento LGBT venha da má representação que nós temos. Talvez muitos homossexuais pudessem se aproximar de Cristo, não resistissem ao seu amor, mas a empáfia, a dureza, a agressividade com que se fala, não para eles, mas contra eles, o dedo em riste é bonito, é palavra para domingo, né? No rosto deles, dizendo assim: vocês vão queimar no quinto dos infernos. É a pior manifestação que nós podemos fazer. Ou talvez seja a manifestação do desconhecimento de quem é Cristo. Nós não fomos chamados para brigar, nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez a nossa representação necessite de mais compromisso, necessite de mais dedicação à palavra, necessite de mais oração do que nós temos feito. Eu não estou colocando em dúvida a salvação de seu ninguém, mas sei que muitos desses não conhecem ao Senhor, não ouviram sequer um psio, quem dirá um chamado pelo nome do Deus Todo-Poderoso, e estão aí falando em nome dEle, mas estão fazendo um desserviço ao Evangelho. Gritam
agridem, tentam ganhar a razão num mundo onde o Evangelho é loucura mesmo. Ninguém precisa compreender ou me engolir, precisa ouvir e receber essa mensagem para a sua salvação ou condenação. É claro que outros, e uma outra parcela, está revoltada no mundo inteiro, porque existem cristãos que não mentem, porque existem cristãos que não roubam, que existem cristãos que estão dispostos a perder tudo em nome da verdade que conheceram em Jesus Cristo. Estes foram chamados, estes são seus representantes aqui na terra, estes estão vivendo o ministério que Jesus Cristo os chamou para viver. Estes não estão preocupados com a sua fama, não estão preocupados com o que as pessoas vão pensar dele, ou não estão preocupados em transmitir algum tipo de imagem. Estão simplesmente vivendo Jesus Cristo para a glória do próprio Cristo e não sua própria. Esses precisam atender ainda ao chamado: reconciliai-vos já com Deus. Se disserem: eu já estou nesse chamado e esse chamado não foi de Cristo, saiba, está perdido, está em trevas, vai para o inferno de cabeça para baixo com todo aquele que rejeita o Evangelho, mas que rejeita o Evangelho, não necessariamente os crentes, não necessariamente a comunidade evangélica. Talvez toda aquela revolta que aconteceu lá, toda aquelas coisas lá, né, uma moça lá crucificada como se ela fosse Cristo, pessoas se beijando vestidas de Cristo, talvez seja revolta mesmo. Quem causou essa revolta? Será que foi o Evangelho? Eu espero que tenha sido. Se foi, a gente não pode fazer nada, mas talvez tenham sido pessoas que faltaram com o amor, faltaram com a graça, faltaram com a misericórdia, perderam de vista o Cristo. Talvez se Cristo estivesse aqui, essas pessoas estariam jogando pedras nele, por ele andar com pessoas que não prestam, por ele receber, ouvir pessoas de má fama, por ele sentar e comer com melões e beberrões, como era a fama de Cristo naquela época. Que tipo de representação nós temos para apresentar ao mundo de Cristo? Quando eu era criança, adolescente, né, no início da minha adolescência, a partir dos 11 anos, na Igreja Batista tem uma organização interna lá, uma sociedade, não sei se é sociedade interna, se é organização, chamada Embaixadores do Rei. E os Embaixadores do Rei, eles têm um mote lá, um compromisso que eles declaram em todas as reuniões no final, para lembrarem de quem eles são em Cristo Jesus. Então eles estendem a mão à frente e dizem assim: prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do Rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, estudar a vida de grandes embaixadores do Rei na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Aí só os batizados colocam a mão no peito e dizem assim: prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei, e se assim não for, para que nasci? Vamos orar? Senhor, para que foi que nós nascemos, se não para glorificar o Teu nome, se não para representar o Teu reino aqui nesta terra? Nós queremos Te glorificar, Senhor, pelo Teu chamado,
e queremos, Senhor, exercê-lo na Tua graça, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera sobre nós, através de nós. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito através de homens e mulheres de Deus, diariamente, no trabalho, em casa, na rua, na vizinhança. Senhor, que sejamos assim, completamente dedicados a Ti, seguindo o Mestre, porque se não for assim, para que nascemos, Senhor? Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.